uma vez para a nossa aula live. Dessa vez vamos falar tudo sobre toxina botulínica. Corre, corre, vai entrando, chama os amigos, Eu vou explicar tudo sobre toxina botulínica, tá bom? Vamos lá. Vou explicar tudo, como faz, os tipos, como utilizar, o que ela faz, como surgiu, vou explicar tudo. Você vai ter uma aula gratuita, uma aula como ninguém nunca te deu. Uma aula espetacular, sensacional, tá bom? Essa aula é preparativo, né? O esquenta do meu curso, os 7 pilares de sucesso na harmonização de face e de corpo, onde eu vou ensinar todas as técnicas de toxina, bioestimulador, fios de PDO, preenchimento com ácido hialurônico e também marketing, gestão de equipe, tudo, fluxo de caixa, precificação, vou explicar tudo isso, tá? Então, tô dando aqui um esquenta para vocês saberem, para vocês gostarem da minha didática, tá bom? Eu explico sempre de forma muito detalhada. Então, o meu curso serve tanto para quem está iniciando na estética avançada, como quem já tem alguma prática, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Toxina botulínica, tudo sobre toxina botulínica. Seja bem-vindos, bem-vinda. Quem tá entrando, dá uma olhada aqui. Olá. Bem-vindo, Jorge. Bem-vindo, Maria. Camila, seja muito bem-vinda. Ok? Eu tenho feito essas lives todas as segundas-feiras, 12h30. E o curso é semana que vem, começa semana que vem. Ainda tem vagas para quem quer ser modelos e 2 vagas apenas ainda para quem quer fazer o curso, tá? Porque o curso é de turmas reduzidas, tá bom? Então, se você quer fazer e ainda não fez a sua inscrição, é lá pelo Hotmart, faça a sua inscrição porque a gente só tem 2 vagas ainda, tá bom? O curso é sempre reduzido. Não bota um curso muito cheio para dar tempo de todo mundo treinar, praticar bastante, tá bom? Ok? Vamos lá, vamos chegando. Ok. Pedi aqui para compartilhar aí o vídeo com as pessoas. Vamos lá. Vamos falar sobre toxina botulínica. O que a maioria de nós conhece como Botox, né? Botox é uma marca, né? Só que ela se popularizou tanto, que quando a gente se refere à toxina botulínica, logo que vem à mente, o nome comercial que vem à mente é o Botox, tá bom? Mas a gente tem várias toxinas aprovadas com Anvisa de diversos laboratórios, tá bom? O Botox é da Allergan, mas a gente tem outros e a gente tem um que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que eu gosto muito, que é da União Europeia, assim, é muito bom também, tá? Eu vou falar aqui das principais marcas de toxina, tá bom? Então, assim, vou falar do Botox, do Xeomin, da Dysport, da Procedure. Tem outras marcas, mas pra gente não ficar muito tempo assim explicando coisas, eu vou falar dessas 4 marcas, tá bom? Ok? E tem umas particularidades de armazenamento, de halo de ação. É isso que vai diferir, né? Como diluir, isso que vai diferir um pouco a eficácia da toxina, tá bom?
e evitar as intercorrências, tá bom? Então vamos lá. As toxinas, elas vêm em um frasquinho, em um pó liofilizado. Então, nós precisamos diluir a toxina. Assim, eu gosto de sempre explicar isso, porque eu já atendi cliente, eu fiz em tal lugar e lá eles diluíram. Aqui você vai diluir? Sim, a gente é protocolo, tem que diluir, porque não vai botar pó em vocês, então tem que diluir. A diluição, ela pode ser feita tanto com água destilada ou com solução fisiológica 0,9%. Eu só diluo com solução fisiológica 0,9%. Por quê? Porque o desconforto é mínimo, é muito tranquilo, o cliente não sente nenhum desconforto. Já se diluir com a água destilada para injeção, o desconforto é muito grande. A ação vai ser a mesma, só que o desconforto, o cliente reclama que sente dor e tal, se você fizer a diluição com a água para a injeção. Então, eu sempre diluo com a solução fisiológica. Então, sempre tem que diluir as toxinas. Existe também um modo de diluição seca, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Vou falar do que é mais utilizado dentro da harmonização. E, inclusive, eu quero falar o seguinte, eu deixei a falar de toxina mais para o final, por quê? Porque a toxina, entenda, é a cerejinha do bolo que a gente coloca, mas a toxina não é tratamento de rejuvenescer, ela não hidrata, ela não faz nada disso, tá? Então a gente faz todos os procedimentos numa pele madura. Por que eu falo isso? Porque aqui a maioria das clientes aqui do Instituto Corpo de Delum são acima de 45 anos, tá? Então assim, sempre elas precisam fazer outros procedimentos associados à toxina botulínica para ter um resultado realmente harmonioso, tá bom? Então, sempre ficar bem claro isso. A toxina, eu tô envelhecida, eu vou fazer só toxina. Não, a toxina não rejuvenesce, ela é simplesmente para paralisar os músculos da mímica facial que se contraturam, fazem uma contração exagerada durante o movimento, ok? É para isso que serve a toxina botulínica. Então vamos lá. Eu vou começar a falar sobre o que é mais comum, que a gente conhece mais, que é a parte comercial, o Botox. Então, o Botox, ele pode ser, ele tem que ser congelado, então ele vem congelado e depois que a gente aplica, a gente também congela. Quando vai aplicar em algum cliente, a gente tira um pouco do congelador, deixa uns minutinhos para aplicar, tá? Mas ele tem que ficar armazenado congelado. O Xiaomi, ele tem uma característica que é peculiar dele, os outros não têm essa característica. Ele vem sem não precisa estar congelado, não precisa estar refrigerado. Só depois que dilui é que você precisa refrigerar. Então, para quem vai atender fora, em outro município, ou até em vários locais, né? Tem profissional que atende em vários locais na sua vida profissional, né? Vários institutos, várias clínicas e tal. Então, é bom ter o Xiaomi, porque ele
antes de diluir não precisa estar refrigerada, né? Uma coisa que é importante falar é que ele tem uma taxa alta de glicose, então não é aconselhado botar o Xiaomi em quem tem diabetes, tá bom? Então tá. Eu quero agradecer aqui a presença de algumas pessoas. Laura, muito obrigada. Carlos, muito obrigada pela presença. Rosana, muito obrigada pela presença. E Kelly, muito obrigada, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Gente, se vocês estão gostando, pega esse aviãozinho e manda para as pessoas, tá bom? Então, a Prosigna também, ela precisa sim estar refrigerada. A única que pode vir sem refrigeração é a Xiaomi. E isso eu vou explicar e vou frisar bem, tá? Porque sempre procure comprar seus produtos num agente credenciado. Porque já aconteceu uma vez de um vendedor querer dizer que não, a toxina não tem importância de vir sem refrigeração. Tem importância sim. Com exceção da Xiaomi, as outras todas têm que vir em refrigeração, tá bom? E eu vou falar então da Dispor. Por que eu deixei a Dispor por último? Porque a Dispor, ela que é europeia, ela tem várias particularidades. A diluição dela é bastante diferente da diluição das outras toxinas. E o halo, o que é o halo? Halo é a região onde ela atua. Então, o halo da Dispor é um pouco maior. Engasguei. O halo da toxina Dispor, ele é um pouco maior do que o halo do Botox, do Xiaomi, da Prosigna, por exemplo. Então, nós precisamos diluir de uma forma um pouco diferente. Quem for participar do meu curso vai aprender isso bem direitinho. Eu botei até uma tabela de diluição na apostila para ficar bem ciente, porque a gente trabalha de acordo. Cada laboratório ele preconiza uma forma de diluição. Tá? A diluição é colocar a solução fisiológica, tá bom? E o que é importante, você que é profissional de saúde estética, que está entrando ou que tem já uma certa experiência, entender aonde é que atua a toxina botulínica. Ela atua no músculo, ela atua nos músculos, diminuindo a contração. Através de quê? Bloqueando o acetilcolina de se ligar ao receptor que faz a contração e haver a bomba de contração de actina miosina. É isso que a toxina faz. A toxina não hidrata a pele, a toxina não, ela só faz isso. Entenda, é muscular. Mas a agulha é tão pequena? Sim. Por quê? Porque a preconização é de utilização em músculos superficiais, ok? Quando a gente está falando da estética. Gente, como todos os procedimentos, assim, eu vou dizer todos os procedimentos que a gente utiliza na estética não foram criados inicialmente para serem utilizados na estética, ok? Então, a toxina botulínica, ela existe como forma terapêutica e aqui no Brasil desde a década de 80.
E a gente utilizava muito na parte neurológica. Então, pacientes com clones, com contração exacerbada, paralisados cerebrais, esses tipos de pacientes que ficam com movimento involuntário, isso há um desgaste muito grande da musculatura do cliente, então foi inicialmente utilizado para esses pacientes. E também pacientes com estrabismo, então foi para, no início se utilizava na parte neurológica e oftálmica. E aí foi se observando que se paralisava esses músculos de efeito, né, vamos dizer assim, com alguma anomalia, que nós poderíamos utilizar também na face para diminuir as rugas de expressão, ok? Toxina botulínica, por que tem esse nome? É realmente porque é uma toxina, tá? Feito a partir da bactéria toxina. E por que é que tem esse nome botulínica? Por quê? Porque quando foram descobertas no início para conseguir identificar a toxina, foi através de pessoas que tiveram botulismo através da ingestão de salsicha, tá? Então, assim, salsichas, um tipo de salsicha, me fugiu o nome agora. A gente hoje ainda vê muito em palmito, tá? Então, assim, em conserva, tá? Palmito, salsicha em conserva, é mais fácil, tá? Então, tem esse termo. Esse período de pandemia, vocês fiquem sabendo? Ah, tá. Muito obrigada, Cida Peixoto, ao Clube Itaúna, muito obrigada, ao Cláudio Borges, muito obrigada pela presença, tá? O que acontece? É uma toxina. Coisas que podem interferir na ação da toxina botulínica. Vacinação. Então, assim, nesse período de pandemia, né, nós, a maioria, vamos dizer, todo mundo tomou vacinas. Quem não tomou todas as doses da vacina do Covid, mas tomou a vacina da gripe e uma série de coisas. Muitos de nós contraiu, né, o Covid, eu mesma contraí, aliás, minha família toda contraiu o Covid, também interfere. Uso de anti-inflamatórios e antibióticos também interferem na ação da toxina botulínica, tá? Porque é uma toxina e a gente tem que ter em mãos isso. Uma outra coisa, a toxina, ela tem um período de duração no nosso organismo, que é em torno de 3 meses. Pode variar para menos, pode variar para mais. E ela só vai ter ação na musculatura que se contrai de forma dinâmica. Quando há vincos já formados, a gente tem que fazer uma bioestimulação. Por exemplo, com fios, né? Então, e os fios demoram algum tempo para começar a estimular colágeno e a gente associa os fios, por exemplo, na testa ou nessa região na pálpebra inferior, associa os fios ou então o preenchedor de olheiras junto com a toxina, ok? Temos que ter isto em mente.
Nessas rugas profundas glabelares, a mesma coisa. Tem que botar fio, aí bota um fio fino, faz uma trama e coloca o botox, tá? Ó, toxina, desculpa. Coloca a toxina. Isso temos que ter em mente, tá bom? Uma outra coisa também que eu gosto de falar, que a colocação de toxina em homens difere bastante da toxina utilizada em mulheres. Suelen entrou, seja muito bem-vinda. Então, a colocação em homens é bastante diferente da colocação em mulheres. E, inclusive, se, por exemplo, for trans. Por quê? Porque para mulheres a espessura da face, da musculatura é um pouco mais delgada, e aí eu posso utilizar aquela agulha bem pequenininha, para ter um desconforto menor. Já em homens, eu utilizo aí a 30G, tá bom? Então, porque mais espessura para eu chegar na musculatura, eu preciso utilizar essa. Claro, não vai colocar toda, mas precisa utilizar sim. E outra coisa, né? O homem não quer arquear a sobrancelha, né? Tudo isso que a gente tem que ter em mente quando for fazer. Tem perguntas já? Tem perguntas? Não, peraí, não. Tem, pode. Tem perguntas? Qual é a pergunta? Deixa eu ver. Sim, Cláudio Borges, vou responder. A toxina, ela harmoniza, sim, as bolsas abaixo dos olhos. Só que a gente tem que identificar o quê? Se está havendo ali uma contração exagerada, e aí fazendo as rítides, né, que são as famosas rugas, ou se há uma flacidez acentuada. Por quê, Cláudio? Eu vou explicar para o Cláudio, que pode ser a dúvida de vocês. Como eu falei, a toxina, ela não trata a flacidez. Então, se tiver uma flacidez acentuada, a gente, para essa região de bolsas abaixo dos olhos, a pálpebra inferior, você pode utilizar fios lisos para estimular a produção de colágeno e dar mais firmeza. A gente pode utilizar preenchimento bem leve com ácido hialurônico. Também uma coisa que eu gosto muito de utilizar é o jato de plasma, que trata também a flacidez dessa região. Então, assim, a gente tem uma opção de recursos que a gente pode utilizar para tratar esta região. E, olha, não existe, gente, receita de bolo. O que serve para uma pessoa não necessariamente serve para outra. Ficou claro? Então, assim, é muito bom saber disso. Grace, muito obrigada pela sua participação. Ficou claro isso? Respondi sua pergunta, Cláudio. Pode ser usado? Sim, a gente usa nessa região bem superficial. É o que a gente chama mesobotox, tá? Aí, nessa região, a gente não vai usar de forma muscular, mesobotox bem superficial. Nas outras regiões, a gente vai usar utilizando na musculatura mesmo. E aí tem que avaliar, Cláudio, qual é a sua questão mesmo. Se tem flacidez acentuada, muita flacidez, a gente tem que realmente utilizar outro recurso antes da toxina, tá bom? Doutora, pergunta da Maria. Toxina resolve rugas profundas? Não resolve rugas profundas. Porque as rítides profundas, quando já há aquele vínculo, mesmo em repouso, mesmo quando a cliente está de forma estática, é o que eu falei, temos que usar algum recurso
para estimular a produção de colágeno na região. Então, pode ser fios, se for região de testa. Na região, essa região aqui, ó, de têmporas, também podemos utilizar fios. Podemos também bioestimular, fazer alguma coisa, pode ser os radiesse, utilizar os bioestimuladores para produzir colágeno e tentar preencher aquela região. Em alguns casos, a gente também pode utilizar o ácido hialurônico como preenchedor para diminuir aqueles vincos que mesmo em repouso surgem. Pergunta do Cláudio Bosch. Pessoas que têm dermatite pode ter alguma reação? Então, na região que há dermatite, eu não aconselho colocação de toxina. A pele tem que estar íntegra. Então, pele com acne. Lembra? A acne também é uma bactéria. E a gente vai usar uma toxina. Então, eu não aconselho colocar nem em região que tenha alguma dermatite, nem que tenha acne, nem que tenha alguma lesão, tá? A pele tem que estar íntegra, para justamente evitar as intercorrências, ok? Oi, Melissa, seja muito bem-vinda, minha linda. Então, ficou claro isso? Para aplicar não só toxina, gente, para aplicar toxina, fios, ácido hialurônico, bioestimulador, a pele tem que estar íntegra, ok? Não deve ser aplicado com alguma injúria, seja uma dermatite, seja uma acne, seja uma esfoliação, tá bom? A pele tem que estar íntegra. Processos alérgicos, nada disso, tá? Se o cliente chega com processo alérgico, pede ele para tratar primeiro o processo alérgico, depois, num outro momento, ele vem para fazer os procedimentos, tá? De harmonização. A gente sempre preconiza que a pele esteja íntegra, tá bom? Não estou conseguindo ler. A toxina botulínica também auxilia na harmonização das... Nossa, é do Cláudio. Isso aqui. A última. Sim, fala. Desculpa, ok. Tem que tratar a dermatite primeiro. Tem que tratar a dermatite primeiro. Essa foi do Cláudio Bosch, né? Uhum. Agora tem da Rosa, Cristina. Como sabemos se temos indicação para tratar a hiperidrose com a toxina botulínica? Então, para utilizar a toxina botulínica para hiperidrose, é necessário, primeiro, identificar que realmente é uma hiperidrose. Quem não sabe que termo é esse, são pessoas que têm um suor excessivo na região palmar, na região axilar ou na região plantar, ok? Então, nesse caso aí, é diferente da harmonização facial, a gente utiliza a toxina para diminuir a ação da glândula sudorípara, tá bom? E diminuir temporariamente a hiperidrose, tá bom? Cris Frota, seja muito bem-vinda, Nessa aula de hoje, gente, eu vou me ater à toxina para coadjuvante na harmonização da face, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, é necessário que o profissional conheça muito bem a musculatura facial e também a ação de cada músculo. Além disso, a origem e inserção do músculo para saber onde aplicar a toxina, tá bom? Isso é muito importante.
Eu sou biomédica e fisioterapeuta. Então, assim, fisioterapeuta, nós entendemos muito de origem e inserção muscular, as ações do músculo, tá bom? Isso é importante. Por quê? Porque você vai relaxar uma musculatura para potencializar a ação de outra, tá bom? Tem mais alguma coisa? Pablo, seja muito bem-vindo, Pablo. Adoro participação masculina aqui. Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Eu sei que tem pessoas, clientes, pessoas leigas, mas tem também profissionais, né? E eu quero dar aula mesmo explicando, tirando todas as dúvidas. Doutora Maria, em quais regiões posso utilizar as toxinas? Então, eu vou começar agora a falar das regiões, tá bom? Das regiões da face, onde você pode aplicar a toxina botulínica. Calma aí, Maria, que eu vou explicar. Então, vamos lá. As aplicações mais clássicas. Então, por exemplo, na musculatura frontal, no músculo frontal, tá? Nessa região aqui, é a região que a gente utiliza bastante, tá? E há uma particularidade. Olha, eu tô sem botox, tá? Então, como eu tô sem botox, eu vou fazer os movimentos para você entender. Por exemplo, se eu estou em repouso, não aparece nenhuma ruga na região frontal, ok? Não aparece. Mas, se eu elevar as sobrancelhas, aparece alguma coisinha aqui. Eu não sou chegada muito a ruga nessa região, não. Eu vou chegar numa região que vocês vão ver que eu tenho ruga. Mas aqui, tá vendo? Quando eu elevo as sobrancelhas lá em cima, ó, aí você vê algum vínculo. Claro, tem pessoas que aparecem mais, tá? E aí, quando eleva, aparecem várias dobrinhas, mas que em repouso não aparece. A gente vai utilizar nessa região. Uma outra coisa, tem vários protocolos de aplicação, mas eu não imponho ao meu cliente o meu protocolo fixo. Por quê? Porque eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por você. É a sua vontade, é como você gosta. Eu vejo alguns profissionais que falam assim, eu não bloqueio a testa toda porque fica com um ar de cera, face de cera. Mas e se a pessoa gosta? Eu tenho amigas profissionais que acham lindo a face em cera, não mover nenhum músculo. Então, é por isso que o cliente vem e eu faço toda uma avaliação subjetiva de entender o que ele precisa e o que ele quer. Então, eu não bloqueio a testa toda. Depende. Alguns clientes, eles gostam da testa toda bloqueada, ok? Mas vamos pensar que é um cliente que quer um efeito harmonioso e que ninguém saiba que ele fez toxina, ok? Então, para isso, Renata, seja muito bem-vinda. Para isso, eu vou perguntar sempre antes. E no meu curso, eu vou explicar a diferença, vou dar vários protocolos e várias formas de trabalhar com toxina. Eu não vou ensinar uma forma só. Você pode bloquear a testa toda, a região, o músculo frontal todo, porque quem eleva as sobrancelhas, quem tem essa capacidade, é o músculo frontal. Então, eu posso bloquear ele todo ou não. Vai depender de como o meu cliente deseja e se vai ficar harmonioso com o restante da face, ok? É isso que eu gosto sempre. Então, os meus alunos, quem é meu aluno já sabe, eu não dou uma única forma, eu dou várias opções. E o seu cliente vai junto com você dizer, olha, eu quero a região, ele não vai falar frontal, né? Mas ele vai falar, eu quero a testa toda bloqueada, eu não quero que apareça nada, nem um vinquinho. Aí você vai fazer de uma certa maneira. Não, eu quero fazer, mas que ninguém perceba.
Tem muitas clientes aqui que veem que o marido não pode nem saber que ela fez toxina. Então, eu não vou bloquear tudo. E, assim, eu particularmente, eu gosto de deixar um certo movimento, mas a palavra final é de quem? Do cliente, tá bom? Doutora, mental da Mel Porto. Meu primeiro botox foi com a doutora Lune. Um caminho sem volta, maravilhoso. Pior que é mesmo, pior não, é melhor que é mesmo, né, Melissa? É um caminho sem volta. Botox, é o que eu falo, olha só, a toxina, ela, para o profissional, ela não dá retorno financeiro, mas ela dá retorno do cliente, porque o cliente volta sempre e acaba comprando outros tratamentos. Por quê? Porque toxina não hidrata, não rejuvenesce, mas dá um aspecto, tira o aspecto de cansado, entende? Isso é muito bom. E é uma coisa que realmente vicia mesmo, ninguém mais quer aparecer as rugas. Então, vamos voltar aqui, falar da região frontal. Bom, se você quer deixar bem natural a região frontal, você não precisa bloquear toda a região frontal, não. Você deixa um limite. E isso é especialmente para quando você utiliza também o Dysport, tá? Lembra que eu falei que o Dysport tem uma ala de ação maior? Então, quando você for aplicar na região frontal, eu gosto de dar um intervalo, né, de mais ou menos um dedo ou 1 centímetro para iniciar a aplicação. Ah, mas o cliente tem a rígide mais baixo da sobrancelha, mais próximo, desculpa, da sobrancelha. Então, por motivos de segurança, para evitar que você tenha uma pitose de sobrancelha, eu, nesse caso, vou orientar esse cliente a fazer mais algum procedimento para tirar aquelas rugas e vou manter 1 centímetro para iniciar a aplicação da toxina, ok? Então, por quê? Porque é muito comum o profissional aplicar muito próximo à sobrancelha, principalmente com o Dysport, que tem um halo de ação maior, e haver pitose da sobrancelha, ok? E é incrível, a toxina dura em média 3 meses, mas quando há um processo assim, dura mais tempo, não sei porquê, é lei de Murphy. Então, a gente começa e pressiona, tá? Justamente para que não desça, a toxina não desça e haja uma chance de pitose das sobrancelhas. E aí a gente vai colocando nas rígides nessa região. Eu sempre gosto de medir por onde? Pela região, me fugiu o nome, mas da pupilar, na região pupilar dos olhos. Então o cliente, ele olha para frente, região pupilar, e eu faço uma marcação aqui e aqui para o limite da aplicação da toxina. Acontece que algumas clientes, aqui para arquear, algumas clientes têm o rosto bem mais largo, bem volumoso, não é como o meu rosto é estreito, né, vocês estão vendo? Mesmo eu estando acima do meu peso, meu rosto é pequeno. Então, para pessoas com meu biótipo, eu respeito a região pupilar. Pessoas que têm o rosto mais largo, a região pupilar vai ficar muito afastada do ponto mais alto da sobrancelha. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho. O ponto mais alto da minha sobrancelha é esse. Se a pessoa tem um rosto maior, mais largo, eu posso chegar até o ponto mais alto da sobrancelha, tá? Para dar uma arqueada na sobrancelha. Então, eu posso colocar
pontos num limite um pouco maior. Estão compreendendo isso que eu estou falando? Por quê? Isso numa face, numa testa feminina, que nós gostamos da sobrancelha um pouco arqueada. Então, eu estou aqui falando como aplicar, eu ainda estou no músculo frontal. Então, dei um intervalo de 1 centímetro e delimitei a região. Ah, mas a minha cliente, ela tem rugas que ultrapassam tanto o limite pupilar quanto o ponto mais alto da sobrancelha. Ela tem ruga nas laterais da testa. Nesse caso, eu vou precisar colocar um outro recurso, que pode ser os fios lisos, né, que é o ideal, para bioestimular essa região e ficar mais harmônico. Por quê? Se nós quisermos colocar botox em toda essa região aqui, o que vai acontecer? A cauda da sobrancelha não vai subir. Então, se você só quer colocar, se o seu cliente ele tem rugas nas laterais, que ultrapassam essas linhas, tem ruga nas laterais, ele vai optar. Ou você apaga todas as rugas e a sobrancelha vai ficar linear, ou você eleva as sobrancelhas e vão aparecer algumas rugas sim, na lateral, quando você fizer o movimento. Aí eu quero tirar essas rugas, então vamos colocar fio liso aí, tá bom? Entenda? Gente, olha só, a gente não pode ter tudo não, tá? A estética tem muitos avanços, a gente faz coisas que a gente não conseguia. Eu trabalho há vou fazer 32 anos na estética. Então, eu já vi muitos avanços, muitas coisas que a gente não conseguia fazer, que eu não conseguia melhorar. Agora a gente consegue, mas alinhe bem as expectativas irreais da sua cliente. Eu nem gosto do termo paciente, porque o paciente ele não interage. Eu gosto da cliente, porque a cliente é um termo que ela precisa entender, ela precisa interagir e tomar os cuidados, ok? Então, a gente tem que estar sempre isso em mente. Rose Rangel, seja muito bem-vinda. Doutora Suzy Freitas, seja muito bem-vinda, doutora Suzy. Então, vamos lá. Estamos falando da região musculatura frontal. E aí, uma outra coisa que eu vou falar. Quando você for fazer em homens, você vai observar o quê? Se ele tem uma entrada muito pronunciada, se ele tem calvície. Por quê? Porque se tratando de musculatura, músculo frontal, ele vai até mais em cima. Nas mulheres não há necessidade de eu colocar a toxina mais para cima. Mas em homens, sim, senão você vai tratar o terço médio e inferior da testa e em cima, na região superior, vão ficar rugas, porque ele tem entrada, porque ele tem uma certa calvície. Então, nesse caso, você tem que adicionar pontos mais superiores, ok? Outra coisa que eu quero desmistificar bastante. Eu tô ficando toda descabelada aqui, gente. Olha, seja muito bem-vinda, Ana Luffy. Olha só, uma coisa que eu quero desmistificar para vocês, tá? Eu não trabalho aplicando toxina por quantidade de pontos para vender, tá? Quantidade de pontos e seringa. Eu não faço isso. Sabe por quê? Tem muita gente aqui que não é profissional. Então, eu vou dar o pulo do gato para vocês. Eu vou contar um segredo que ninguém te contou. Sabe o que é? Cada forma de eu diluir a toxina vai me dar um efeito. Então, eu vou colocar 40 unidades. Aí mostra que ela tá vendo aqui, tem 40 unidades. Como é que foi diluído?
UI, que é a Unidade Internacional, quanto efetivamente tem de toxina ali. Porque se eu botei 2 ml de solução diluente, eu tenho uma quantidade de UI. Se eu coloquei 3, eu tenho outra quantidade. Se eu coloquei 4, eu tenho outra quantidade. Então, hoje está muito assim, tem umas coisas muito na moda, uma coisa assim que eu falo, eu trabalho há tantos anos. Gente, vamos ser honestos com os nossos clientes. Então, fazem esse tipo de apelo para vender. Aí diluiu bastante a toxina e vai durar pouco tempo, ou então nem vai fazer a diminuição da paralisia do movimento voluntário, tá? Então, assim, eu gosto de falar isso aqui porque acontece muito isso, né? Às vezes o cliente liga para cá, quantas você aplica? Quantas unidades? Eu aplico quantas unidades forem necessárias para você. Quantas unidades sejam necessárias para você. Não é receita de bolo. Então, por exemplo, se você é mulher, a sua musculatura vai precisar de uma quantidade. E se você sempre trata o rosto. Se você é homem, você vai precisar de outros pontos, outra quantidade. Se você tem fios de PDO, você vai precisar de outras quantidades. Entendeu? Então, assim, não é receita de bolo, ok? Então, entendemos aí a região da musculatura frontal. Nós temos também a aplicação nos corrugadores. Os corrugadores, eles vão fazer aquela ruga parecendo bravo, sabe? Aquela zangadinha e tal. Então, o corrugador e o próximo. Nessa região, nós vamos aplicar, eu gosto de aplicar no trajeto da musculatura, que é esse trajeto. Nesse trajeto eu gosto de aplicar, principalmente se esse ventre muscular ele é mais espesso, eu gosto de aplicar nessa região. Mas eu também posso aplicar aqui embaixo, na origem muscular. Posso aplicar aqui embaixo ou posso aplicar entre as sobrancelhas. Quando eu vou escolher um, quando eu vou escolher outro, de acordo com a anatomia da face do cliente, da cliente que está à minha frente. Então, assim, como eu falei, eu sempre explico isso nos meus cursos. Eu vou dar vários modelos de face para que você consiga identificar quando você vai botar no ventre muscular ou quando você vai botar na origem muscular. Na origem, quem não é da área, os músculos têm origem e inserção. Então, a gente usa muito esse termo, na origem ou no trajeto no ventre muscular, ok? Uma outra coisa, também é possível aplicar um pouco aqui em cima da sobrancelha, no finalzinho, na cauda, para dar uma arqueada um pouco maior. Mas vai depender de quê? Vai depender da toxina que você está utilizando, de não ter um halo muito grande e botar uma quantidade mínima, tá? Por quê? Porque a chance de pitose de sobrancelhas, quando você utiliza na musculatura frontal, muito próximo da sobrancelha, mas também há risco de pitose palpebral, quando você utiliza nessa região, tá?
aqui na região orbicular dos olhos, eu gosto muito de colocar. Ah, eu vou mostrar aqui, tá, gente? Eu tô sem botox, sem toxina aí, vocês vão ver. Aqui não eleva muito não, mas eu vou sorrir. Gente, olha só, eu tô aqui me expondo, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma tendência a rítides daqui, ó, no orbicular dos olhos. E eu odeio isso. Ó, tá vendo? Olha aqui. Tá vendo? Quando eu sorrio, aqui, ó. Isso daqui é corrigido com botox, com toxina, tá? Tá vendo? Eu tenho. Então, então aqui, o que a gente faz? A gente coloca a toxina aqui, poucas unidades e observar o seguinte, essa região do orbicular dos olhos é uma região fina e tende aqui a uma flacidez. Então, não é assim ideal a gente tentar corrigir só com toxina. Então, a gente pode colocar, por exemplo, eu já tenho 55 anos, né, gente? E eu tenho uma anatomia de olhos mais fundos, né? Os meus olhos são, anatomicamente, mesmo quando eu era bem novinha, os meus olhos são mais fundos. Então, com o passar do tempo, agora, há cerca de uns 6 meses, eu preenchi essa região aqui das olheiras, né, pálpebra inferior, com ácido hialurônico, que eu gosto que é reticulado, mas é bem fluido, para minimizar essas rugas. Por quê? Porque ficar toda hora colocando a toxina nessa região sem tratar, a chance de você ter uma flacidez ao redor dos olhos é muito grande, tá? É muito grande, por isso que eu falo assim, a toxina, ela não trata. Se você tem uma disfunção naquela região, você tem que associar com outras coisas. Essa região, como eu até falei, acho que foi com o Cláudio, você pode tratar até com jato de plasma, com um preenchedorzinho, pouca quantidade, pode botar fio liso nessa região e aplicar a toxina umas 2 vezes no ano nessa região. Não precisa todo 3 meses ficar colocando, porque tem uma chance, se você não tratar essa região, tem uma chance de apresentar uma flacidez muito grande, tá bom? Gente, a hora passa, vai passar de 1 hora um pouquinho a live, porque é muita coisa que eu tenho que explicar e não dá tempo, tá? E eu prometi dar a aula, então vai passar um pouquinho. Uma outra, a Thaís, seja muito bem-vinda. Uma outra região que é muito comum e eu gosto de fazer, quando eu faço a toxina, aqui o que eu vendo? Eu vendo terço superior da face. Eu não vendo unidades, eu não vendo seringa. Eu vendo terço superior da face, tá bom? Doutora, o Cláudio Borges perguntou, cirurgia também é indicada para essa região? Então, é indicado dependendo da quantidade de pele, de sobra de pele que você tem. Por quê? Porque o risco de cirurgia na região de pálpebra inferior, a pálpebra superior, o risco é só ficar com uma cicatriz, né, inestética. Mulher vai cobrir com sombra, mas homem vai ficar com aquela cicatriz, né, porque não usa maquiagem na pálpebra superior. Mas na pálpebra inferior, o risco é acontecer isso aqui, ó, virar a pálpebra, cortar tanto embaixo, eu esqueci o nome que se dá isso, gente, que os cílios ficam para fora, tá? Isso é o risco de fazer cirurgia na pálpebra inferior. Se tiver uma quantidade muito grande, aí tudo bem, faz a cirurgia. Mas, se tiver pouco, faz um tratamento conservador, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, eu vendo essa região superior, né,
esse trecho todo superior da face. Uma coisa muito comum também é a gente tratar nesse contexto a ruga aqui, ó, que a gente chama de coelhinho, de nojinho. Sabe aquela ruguinha aqui, ó? Eu tenho, tá vendo? Ruguinha do nojo, ruguinha de coelhinho. Então, aqui é o músculo nasal, né? O músculo naso. Então, eu também aplico aqui toxina. A gente aqui tem que aplicar bem próximo ao dorso do nariz, para não interferir com o zigomático, tá bom? Se colocar muito para baixo, o halo de ação pode pegar o zigomático e aí prejudica o sorriso, tá bom? Então, eu coloco também aqui, nessa regiãozinha aqui, um pouco de toxina. Eu gosto de botar 1 a 2 unidades para coibir essa coisinha que a gente chama de sinal de nojinho ou de coelhinho, tá? Sim. Tá. Eu acho que vai passar. Vai passar aqui, ó, a equipe tá me falando que faltam 4 minutos e tal. Uma outra coisa que eu também vou falar rapidinho, gente, aqui é muito assunto. Eu não gosto de colocar toxina no orbicular dos lábios. Eu não gosto. Por quê? Porque eu acho que essa região tem que ser tonificada para diminuir o código de barras. E é também, igual essa região orbicular dos olhos, o orbicular da boca também é uma musculatura muito delgada. Por isso que logo fica com código de barras e tal. Então, você ficar aplicando toxina aqui, na minha prática clínica, eu não gosto, porque a tendência é ficar muito flácida essa região e dar um efeito negativo. Eu gosto de, nessa região, bioestimular. Agora, coloco também quando a pessoa tem um sorriso gengival. Aí a gente coloca 2 pontinhos aqui para descer, aumentar o espaço entre o lábio e a narina e não ficar parecendo a gengiva em demasia. Outra coisa também que eu vou falar, eu não gosto de utilizar a toxina para tratar bruxismo. Eu tenho 2 amigas, uma que é uma dentista excelente, que é a Paula Pedrolo, ela até vai dar um bônus no meu curso. Bruxismo, a gente pode colocar o quê? Link, pode. Bruxismo tem vários fatores. E aí a Paula, ela tem um scanner que trabalha isso para ver os pontos de tensão. Eu tenho uma outra amiga que é uma osteopata e ela também vai ver o que você precisa para soltar essa musculatura e diminuir bruxismo. Então, assim, gente, se a gente está falando de harmonização, vamos tratar a harmonização, tá? Vamos deixar patologias para quem está tratando patologias, tá bom? Assim, esse é o meu pensamento, eu me posiciono muito bem com isso, tá? Então, assim, a gente está falando do uso da toxina para a harmonização, tá bom? Doazen Lima, seja muito bem-vinda, tá bom? Então, assim, tem coisas que eu vou ser até meio polêmica, esse é o meu pensamento, tá? A gente está trabalhando com harmonização, isso aqui é um esquenta do meu curso, os 7 pilares de sucesso na harmonização de face e de corpo. Vamos deixar patologias para um outro momento. Então, assim, a pele tem que estar íntegra, o cliente tem que estar saudável, o cliente tem que dar espaço entre as vacinas, o cliente que malha muito forte, muito da musculação, a toxina dessa pessoa
vai durar menos tempo, tá? Tem mais... O Boy está se despedindo. Ah, tchau, tchau. Eu também Meu vou... parabéns pela live. Boa semana. Olha, eu também vou me despedir de vocês. Se houve alguma dúvida que eu não respondi, vocês podem entrar no link. Tem o link do WhatsApp, tem o link do curso. Eu estou ainda cadastrando modelos para o curso, modelos clientes para trabalhar, para se beneficiar com o preço de custo no curso. E para quem quer ser aluno, só restam 2 vagas. Por quê? Porque eu faço turmas reduzidas. O curso vai ser híbrido, vai ser uma semana comigo aqui, fazendo toda a prática, toda a teoria e prática, e depois vai ter todo o suporte lá na plataforma da Hotmart. Depois vamos ter 2 mentorias, tudo lá na plataforma da Hotmart, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. Oi? Eu espero que eu tenha esclarecido tudo isso e muito obrigada a todos que participaram aqui da live, tá bom? E aí, ao longo dessa semana, a gente vai entrar com umas lives surpresas aí, tá bom, gente? Que essa semana tá muito agitado, mas a gente vai entrar com umas lives surpresas aí. Fiquem atentos. Quem comprou o curso, todas essas lives vão estar também na plataforma, tá bom? Muito obrigada mesmo. Gratidão. Gente, entra em contato, tá? Entra em contato com o nosso WhatsApp, que a gente tira dúvidas, tá bom? Gratidão. Muito obrigada, pessoal luxuosa! Luxuosa é um termo para homens e mulheres, pessoas luxuosas.